Então, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Hoje é o culto, Conferência da Vitória, recebendo mais de Deus. E eu queria então trazer uma meditação a respeito exatamente sobre esse assunto, sobre o assunto receber mais de Deus. Porque a gente pode pedir muitas coisas para Deus, e normalmente a gente pede muito mesmo. Eu quero casar, eu quero um carro, eu quero mais conhecimento bíblico, eu quero uma casa, eu quero ser usado por Deus, eu quero uma libertação, eu quero mais intimidade com o Senhor. A gente tem milhares, as possibilidades são milhares de pedidos que a gente pode realmente fazer, porque o ser humano em geral ele é muito bom em pedir. Nós somos bons em pedir. E nós temos dificuldade em agradecer. É tanto que lá na igreja, a gente tem um cartãozinho que é de pedidos e agradecimentos, que a gente ora no domingo. Geralmente é muito fácil preencher os pedidos, mas as pessoas têm dificuldade de preencher na hora de preencher o agradecimento, porque nós somos assim. Mas nós temos que ter em mente um trecho que foi escrito por Paulo escrevendo aos Efésios 5,17, ele falou uma coisa interessante, ele disse assim: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo está nos apresentando aqui dois lados que são opostos. De um lado, ele está apresentando a pessoa que é insensata, ou seja, aquela pessoa que é inconsequente nas suas ações. Ele não age com sensatez, e essa pessoa é aquela que não procura entender qual é a vontade de Deus para a vida dele. Da mesma forma, ele apresenta para a gente uma outra pessoa, que é aquele que procura compreender o que Deus quer para ele. E aí é por isso que eu gostaria de meditar sobre essa relação, porque nós fazemos muitos pedidos para Deus e às vezes nós precisamos tentar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para não sermos pessoas classificadas como insensatas. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Marcos. A gente vai ler lá no capítulo 1, no versículo 40. Eu acredito que aqui você pode abrir a Bíblia no papel, e não sei, pastor, se pode abrir no smartphone também? Pode, né? Então, se você tiver com um aplicativo instalado aí, pode abrir. Eu nem perguntei para o pastor, aí eu chego aqui, pastor, desculpa, eu nem perguntei, aí eu chego, dando mau exemplo, né? Mas você abre a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, deixe aberta. Eu tenho um costume de ler a palavra, ler e lendo e ir comentando. Então a gente vai ler alguns versículos e a gente vai lá comentando. É Marcos capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 40. Então você pode abrir e deixa aberto. É o segundo evangelho, Marcos 1:40, que diz assim: um leproso aproximou-se dele, ou seja, está aqui falando de Jesus. Então um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Veja isso, que a gente tem aqui um leproso. Você já deve ter ouvido falar a respeito dessa doença. É uma doença que a Bíblia ela não se refere a ela com o nome que nós nos referimos hoje. É uma doença que hoje a gente conhece, na maioria das vezes, como leishmaniose, né? E naquele tempo o lepra era utilizado, um termo utilizado na Bíblia para se referir a todas essas doenças da pele, mas principalmente essa. Então é um conjunto de doenças que naquela época não era tratável. Hoje é um tipo de doença tratável, embora seja um tratamento bem agressivo, mas ela tem uma certa porcentagem grande de cura, mas naquela época não tinha. Então os leprosos, naquela época que Jesus estava aqui sobre a terra, eles não conviviam com os outros, eles eram proibidos de conviver com os outros, eles viviam separados, eles viviam em grupos, eram os grupos dos leprosos. E quando eles, por exemplo, estavam se deslocando em algum canto e eles viam uma pessoa que não era do grupo deles, leprosos, eles tinham uma obrigação de gritar: lá vem leproso, para avisar para aquele que estava vindo que vinha um grupo de leprosos, porque eles não podiam ter contato com as pessoas, eles eram isolados, eles não podiam ir no templo adorar a Deus, eles não podiam ficar em casa no convívio com a família deles, eles não podiam fazer nada disso, eles não eram vistos como pessoas comum, porque a lepra eles entendiam que a lepra era muito contagiosa, e não sei se você já viu uma pessoa com leishmaniose, mas ela vai perdendo a sensibilidade em determinadas partes do corpo, as extremidades vão caindo, a pessoa vai perdendo cartilagem, vai perdendo o nariz, vai perdendo a orelha, vai perdendo os dedos, vai perdendo a mobilidade, vai ficando atrofiada, né? Os nervos vão ficando duros. Então era assim que acontecia. Então o leproso, ele se aproxima de Jesus e veja que ele tem uma necessidade e é urgente.
Porque se ele não tivesse uma cura logo, se ele não tivesse um tratamento logo, com o passar do tempo ele estaria praticamente totalmente desfigurado, e não só desfigurado, ele estaria imobilizado, ele não teria mais nem como se deslocar, nem como se alimentar, ele ia morrer. Então ele tinha uma necessidade urgente. Não era apenas um pedido, que às vezes a gente tem alguns pedidos para Deus que a gente pode classificar como pedidos triviais. Tem gente que ora, e eu costumo dizer, não, tudo bem, você pode orar, não tem problema, mas tem gente que ora que fala assim, Senhor, eu quero ficar mais bonito, Senhor, eu quero perder peso, Senhor, eu quero cantar, quero que minha voz fique mais bonita, né? Então a gente tem alguns pedidos que são realmente triviais, são pedidos que você fala assim, poxa, se você ficar mais bonito ou não, Jesus vai continuar amando você ou me amando do mesmo jeito, não tem problema. Mas esse leproso não, ele tinha uma necessidade que era gritante, ele tinha um problema muito sério que o afastava da sua família, que o afastava da comunhão com Deus, que ele não podia nem ir para o templo. Então ele tinha um pedido, ele chega para Jesus e fala, eu quero ser curado. Talvez o seu pedido não seja assim tão, entre aspas, sério como o do leproso. Talvez seu pedido seja, Senhor, eu quero trocar de carro, amém. Senhor, eu quero conseguir uma namorada. Senhor, eu quero casar. Senhor, me arruma uma casa. Senhor, eu não sei qual é o seu pedido. Talvez seu pedido não seja tão sério quanto o dele, mas nós temos pedido. Você tem pedido. Está aqui a prova, está aqui no vaso, vários dos pedidos, que eu achei lindo esse vaso. Acho que eu vou copiar lá na igreja. Eu achei lindo esse vaso transparente. E aí nós temos pedidos. Então aqui os pedidos. Você tem pedidos. Eu tenho certeza que todos os dias você apresenta pelo menos um pedido para Deus. Como eu disse, a gente é muito bom em pedir. Então você tem pedido. Às vezes você sai atrasado para o trabalho e fala, Senhor, em nome de Jesus, que o motorista saia atrasado do terminal. Quem nunca orou isso? Ou às vezes você ora e fala assim, está voltando do trabalho, que eu tenho certeza que tem gente que está voltando do trabalho, chegou na igreja 8h15 porque estava chegando do trabalho, como eu, e aí falou assim, Senhor, hoje eu estou tão cansado, por favor, Jesus, eu vou sentar aqui no banquinho amarelo do idoso, que não chegue nem um idoso agora para sentar, Senhor. Fala que você nunca orou isso, gente. Fala, vocês não são desse mundo, vocês são de outro, né? Vocês nunca oraram essas coisas, né? Só eu que fico orando isso, Senhor, que tem um lugarzinho para eu sentar no ônibus hoje, que eu estou muito cansado. Tenho certeza, mas são pedidos triviais, mas o desse leproso não era um pedido realmente uma coisa assim, era para ontem. E nós oramos pedindo a Deus para que possa atender os nossos pedidos, porque está escrito assim na palavra de Deus. Mesmo os pedidos triviais, a gente pode orar, porque está escrito na palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz assim, quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, Deus é aquele que quando você busca, Ele vai trazer recompensa sobre a sua vida. Quando a gente se aproxima dEle, temos que crer nisso. Então nós cremos que Ele vai nos recompensar ou vai atender os nossos pedidos, porque está escrito na palavra de Deus. Jesus mesmo, Ele nos ensinou a pedir coisas para Ele. João 14:13, Ele diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus nos ensinou a orar pedindo coisas. Então não é antibíblico, não é errado pedir. Não é errado você orar e falar o que você está necessitando. Na verdade, a palavra de Deus diz que você deve realmente pedir a Deus aquilo que você está necessitando, aquilo que você deseja. E o leproso, ele tinha esse pedido. Ele chega para Jesus, se aproxima de Jesus e fala, se quiseres, pode me purificar. Veja que o leproso ele tem uma atitude que são nos pequenos detalhes que vão mostrar para a gente qual era a real intenção dele. Porque a Bíblia usa palavras e as palavras elas não vêm à toa. Não está escrito suplicou ou de joelhos na Bíblia porque o autor quis fazer a coisa ficar mais bonita e emotiva. Não, isso foi inspirado por Deus. O Senhor nos inspirou, é o relato. Então veja que o leproso ele vem e ele suplica de joelhos. E por que ele suplicou de joelho? Imagina isso, quantas vezes você está andando dentro de casa e está acontecendo alguma coisa e você vai lavar a louça, por exemplo, e você ora enquanto está lavando a louça. Você está de pé, está lavando a louça, está orando, Senhor, abençoa, Senhor, aquele menino, Jesus, transforma essa vida, Senhor, que ele está parecendo mais filho do outro do que teu filho, Senhor, abençoa. Você ora enquanto está lavando louça, enquanto está tomando banho. Irmão, não tem lugar melhor, não sei o pastor como é que é, mas não tem lugar melhor para você orar pelo povo da igreja do que dentro do banheiro enquanto está banhando. Você ora e faz, Senhor, abençoa fulano, liberta Jesus, aquele que eu atendi no gabinete já 10 vezes, Senhor, o mesmo pecado, Senhor, liberta em nome de Jesus. Só não dá para enrolar muito hoje por causa do racionamento, né? Aí não está dando mais por causa do racionamento, né? Mas é um lugar bom para você orar. E entenda isso, que ele não ora em pé.
Ele não pede, ele não chega para Jesus em pé para pedir. E ele não só pede, a Bíblia diz que ele suplica, porque suplicar é mais do que pedir. Pedir é assim: Senhor, me abençoa. Suplicar é: Senhor, pelo amor, pelo teu amor, me abençoa. Você está ali, ó, suplicando, é uma coisa mais intensa. Perceba que ele faz isso, mas ele não só suplica, ele não só pede de forma mais intensa, mas a Bíblia diz que ele está de joelhos. E por que ele faz isso? Primeiro, pelo grau de necessidade, ele tinha urgência. Não dava para ficar esperando: Senhor, eu preciso dessa cura e eu preciso logo. Ele tinha uma necessidade gritante. Mas não só isso, ele fica de joelhos. E quando alguém se coloca de joelhos, ele tem um significado. Isso tem um significado. Suplicar de joelhos significa que ele estava se rendendo. Porque quando você se coloca de joelho, você está se rendendo diante de alguém. Não sei como é que são os filhos de vocês, mas eu conheci já o filho de uma pessoa que não era eu. Que o filho de vez em quando chegava e falava assim: pelo amor de Deus, pai, deixa, pelo amor de Deus. O que é isso, gente? Colocou de joelho, está se rendendo à vontade. É como se estivesse dizendo assim: estão nas tuas mãos. O que você decidir, está decidido. Então, quando o leproso vem e ele se coloca de joelho e ele suplica, ele estava declarando assim: Senhor, o meu destino está nas tuas mãos. Eu estou me rendendo à sua vontade. É tanto que quando ele chega, ele não faz um pedido demandante para Cristo. Ele não fala assim: me cura, me cura. Não, ele fala assim: se quiseres, podes me curar. Ele está se rendendo à vontade de Deus. E eu acho interessante a gente meditar a respeito dessa forma que o leproso chega para pedir a Deus uma intervenção. Porque é um contraste. Ele tem uma urgência, mas ao mesmo tempo que ele tem uma urgência, ele está rendido. O seu pedido era urgente porque a vida dele dependia disso. Não era um pedido sem razoabilidade, não era uma coisa descabida. Ele não estava pedindo: Senhor, eu quero uma BMW. Não era uma coisa assim: Senhor, eu quero ficar rico. Senhor, eu quero aquilo. Não era uma coisa fútil, era uma coisa muito necessária para ele. Não era um pedido egoísta, mas era algo legítimo e era algo urgente. Então veja como ele se aproxima de Deus. Ele não vai com altivez, ele não vai com orgulho. Ele não tenta convencer Jesus a agir logo. Pelo contrário, ele diz: se quiseres. E isso nos ensina algo que muitas vezes nós erramos, porque nós apresentamos o nosso pedido para Deus com uma atitude diferente da que teve esse leproso. Porque às vezes sim, nossos pedidos são urgentes, mas nós não queremos aprender com ele que nós devemos nos humilhar e nos render à vontade de Deus. E às vezes isso faz com que a gente seja arrogante nas nossas orações. Não sei se você já viu alguém orando assim, que quer impor a vontade dele para Deus. Senhor, você tem que fazer, porque está escrito assim. Parece que a coisa inverte. Parece que ao invés dele falar assim: Senhor, estou rendido à tua vontade, é como se ele pegasse: Deus, desce daí do seu trono, deixa eu sentar aí. Agora eu sou Deus, tu és meu servo, agora faça o que eu estou te pedindo, ou mandando. Às vezes nós somos assim, arrogantes, nós queremos que Deus faça a nossa vontade e faça no nosso tempo. Porque a nossa tendência é sempre achar que os nossos pedidos e os nossos projetos, eles são muito mais urgentes e muito mais importantes do que eles realmente são. E isso vai levar a gente realmente a orar com arrogância, a querer impor algo para Deus. Mas veja o que a Bíblia diz, Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago está nos ensinando que o orgulho, e isso vai na oração também, o orgulho na oração faz com que Deus se coloque contra os nossos pedidos. Agora imagine isso, que se Deus estiver contra os seus pedidos, se Deus não estiver a favor dos seus pedidos, se Deus estiver resistindo à tua oração, você não vai conseguir nada. Pode lutar do jeito que você quiser, que você não vai conseguir nada. Mas a oração do leproso, a oração que ele fez: se quiseres, podes me curar, vai nos ensinar que nós temos que nos render à vontade de Deus. E Jesus nos ensina isso. Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, lá Mateus 6, versículo 10, ele falou o quê? Seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E mais, quando Jesus estava lá antes de ser preso no Getsêmani orando, como é que ele foi que ele orou? Lucas 22, 42, ele diz: Pai, se quiseres, passa, ou se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade,
mas a tua vontade. Jesus ensinou isso. Jesus nos ensinou que é preciso que nós oremos debaixo da rendição à vontade de Deus. Infelizmente, não importa qual é o grau da minha urgência, infelizmente não importa o quanto que eu desejo alguma coisa, eu ainda preciso aprender a orar como o leproso orou, dizendo: se quiseres, o Senhor pode me curar. Nós temos que nos render, e muitas vezes nós nos frustramos na nossa oração porque nós não entendemos que a oração não é um controle remoto, não é como se eu faça, não é assim que funciona. Existem coisas que estão por trás, porque é bem verdade que às vezes o que nós pedimos está na nossa capacidade de fazer. E aí, às vezes, nós não conseguimos as coisas porque nós somos indisciplinados, porque nós não buscamos realmente com afinco aquilo que nós estamos querendo. É como aquela pessoa que ora e fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso perder peso, Senhor, eu preciso perder peso. Mas ele não fecha a boca, ele está esperando um anjo descer do céu para fechar a boca. Então não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ou aquela outra pessoa, você vê, o Caio, né? O irmão Caio contou o testemunho e falou: eu passei no concurso porque eu me esforcei muito. Mas tem gente que é o contrário, que fala o quê? Senhor, eu quero passar no concurso. Mas ele passa o dia no Netflix. Ele passa o dia na televisão. Ele passa o dia nas redes sociais. Como que isso vai acontecer? Jesus, será que o Senhor vai ser tão injusto assim de pegar aquele que está se matando de estudar e reprovar e colocar você que não está fazendo nada? Não vai acontecer isso, queridos. São orações descabidas. Muitas vezes os nossos pedidos não dão certo por causa disso, porque nós não nos empenhamos em fazer aquilo que está nas nossas mãos fazer. Aquilo que está na tua mão fazer, vai lá e faça. Aquilo que não está na tua mão fazer, confia que o Senhor pode fazer. É assim que temos que agir. Mas também é verdade que vários dos nossos pedidos não dão certo porque nós não nos damos ao trabalho de perguntar ou tentar descobrir se isso é ou não da vontade de Deus. Será que isso é da vontade de Deus? E aí, quando os pedidos não são atendidos, nós queremos achar um culpado. Quem é o culpado? Quem é o primeiro culpado? É Deus. O Senhor não me respondeu. O Senhor não me disse sim. O Senhor não atendeu a minha oração. A gente quer procurar um culpado. Quando os pedidos não dão certo, sendo que nós não descobrimos a vontade de Deus. Eu me lembro de um caso, uma menina, na verdade, que era da nossa igreja, e ela falava assim: eu quero casar, e eu orava pedindo para Deus para casar. Aí um dia apareceu um rapaz que queria casar com ela, mas o rapaz não era crente. E aí a gente aconselha do jeito que a gente tem que aconselhar, né? Fala assim: ó, o rapaz não é crente, você é crente, presta atenção, será que isso é da vontade de Deus? Nessa época eu não era pastor, então só dá conselho, né? Será que isso é da vontade de Deus? Ora, descobre. Eu tenho quase 99,999% que isso não é da vontade. Não, eu vou ganhar o fulano. Porque, irmã, me desculpa, as irmãs solteiras me desculpam, mas as irmãs solteiras se iludem com a história: eu vou ganhar o irmão, os irmãos também. Eu vou ganhar a irmã para a igreja. Não se iluda com isso. Isso não acontece. Em 99% das vezes não acontece. Pelo contrário, acontece o contrário. Você vai para fora da igreja. E aí, na teimosia, a pessoa casou. E aí, agora, pergunta se a pessoa está na igreja. Pergunta se a pessoa está feliz. Pergunta se está realizada. Então a gente tem que entender que às vezes nós temos os nossos pedidos, nós não procuramos descobrir se aquilo é a vontade de Deus. Nós temos que tentar descobrir se isso é a vontade de Deus. Nós temos que nos render à vontade de Deus. E foi isso que o leproso fez. Ele se rendeu à vontade de Deus. Ele diz: se quiseres, podes me curar. Ele se rendeu. E aí no versículo 41 vai ter a reação de Jesus à rendição do leproso. A Bíblia diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Aleluia. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira delas é que a Bíblia diz assim, que Jesus estava cheio de compaixão. O que isso significa? Significa que Jesus, ele estava sentindo, ou estava procurando sentir, ou sentindo a dor, ou o sentimento que estava lá no leproso. Eu tenho uma necessidade de ser curado. Jesus estava sentindo. E isso é importante a gente se lembrar, porque às vezes a gente apresenta um pedido para Deus e parece que não vai acontecer. Às vezes está difícil, às vezes está demorando, e a gente fala assim: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele leproso que tinha uma necessidade tão urgente, e ele estava cheio de compaixão,
compaixão, ou seja, Jesus ele não está alheio, ele não está distante às nossas necessidades. Porque às vezes nós podemos achar que Ele não nos compreende. Às vezes eu já até ouvi gente orando assim: se o Senhor me compreendesse, se o Senhor soubesse o que eu estou sentindo, Ele ia fazer o que eu estou pedindo para Ele, ia fazer agora. Eu já vi gente orando assim. É o desespero realmente, mas entenda algo, saiba que Jesus entende você. Jesus entende de verdade a sua dor. Mesmo que às vezes você não tenha a sua oração respondida naquele momento, mesmo que às vezes você não sinta que está sendo ouvido por Deus, saiba que Jesus entende a sua dor, e Ele entende o que você está passando, e Ele entende o seu desejo, Ele sabe das suas ansiedades, e a palavra de Deus nos dá essa segurança. A palavra de Deus diz, Hebreus 4, versículo 15, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes temos alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus sabe como é sentir o desejo de que as coisas aconteçam do nosso jeito e da nossa hora. Ele foi tentado em relação a isso. Por isso que no Getsemane ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Era a tentação naquele momento ali para fazer as coisas do jeito dele, na hora dele, não da forma que o Pai queria. Então Jesus foi tentado, por isso ele pode sentir e ele compreende a nossa dor. Ele sabe quando você está orando e falando, Senhor, quando é que a minha oração vai ser respondida? Quando é que fulano vai ser liberto? Quando é que aquele filho vai sair das drogas? Quando é que vai vir a cura? Quando é que eu vou conseguir isso, Senhor, que eu estou há tantos anos pedindo? O Senhor entende a tua dor, entende a tua angústia. E por isso nós devemos continuar orando. Por isso que Paulo nos diz lá em Filipenses, dizendo, vocês não devem ficar ansiosos por coisa nenhuma. Pelo contrário, vocês devem apresentar as suas necessidades com orações e súplicas diante do Senhor. E então a paz que excede todo entendimento vai guardar a vossa mente e o vosso coração. Ou seja, vai guardar aqui, para você não ficar doido. O Senhor guarda a minha mente, Senhor, para eu não ficar doido com essa situação. E vai guardar o seu coração para você não ficar cheio de sentimentalismo, desnorteado, sem saber o que vai fazer. O Senhor vai guardar quando você orar e apresentar o seu pedido para Ele. Jesus diz, eu entendo a tua dor, e não só isso. Romanos 8, 28, que já foi citado aqui durante a ministração do louvor, que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou a sua vontade. O Senhor é aquele que age em todas as coisas, por isso nós podemos confiar que ainda que a minha oração não seja respondida da forma que eu estou querendo que ela seja respondida, o Senhor está agindo para o meu bem. Eu posso confiar nisso, mesmo que eu não consiga enxergar. Ontem a gente conversava isso com uma menina lá da igreja que pegou carona com a gente conversava a respeito disso. Às vezes a gente não consegue entender determinadas coisas. Por que eu passei por isso? E eu comentava com ela falando, eu não entendo, eu tinha um sonho de ser psicólogo e ter um consultório. E eu fiz psicologia e fiz pós-graduação em psicologia clínica. Aí de repente o Senhor me direciona e fala assim, não, é para você plantar uma igreja, eu quero que você seja pastor. Quando as pessoas falavam para mim assim, eu quero que você tem chamado para ser pastor, sabe o que eu fazia, irmão? Se eu fosse católico eu fazia o sinal da cruz, mas como eu era crente eu falava assim, está repreendido em nome de Jesus. Irmão, eu estou falando sério. Quando as pessoas diziam assim, você vai ser pastor de igreja, e eu falava assim, sangue de Jesus tem poder, está repreendido, para trás de mim, Satanás, porque eu não queria. E às vezes nós fazemos orações e não entendemos o projeto de Deus, mas Deus é aquele que está agindo para o nosso bem, porque nós o amamos. E Ele está agindo, nós podemos confiar nisso. E a Bíblia diz, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. A segunda coisa que me chama a atenção aqui, Jesus disse, eu quero. Jesus respondeu, sim, aquilo que você quer também é o que eu quero. Olha que coisa linda, eu não sei se você consegue ver, que coisa maravilhosa. Pensa, você ora, pede algo para Deus e o Senhor diz, aquilo que você está me pedindo também é o que eu quero. Jesus entrou no mesmo pedido aqui, Jesus entrou no mesmo negócio, olha, eu concordo com você, é o que eu quero, você está pedindo para ser curado e eu quero que você seja curado. Jesus deu uma resposta para o leproso dizendo, você vai ser curado, sabe por quê? Porque eu quero a mesma coisa que você quer, por isso que é importante nós nos rendermos à vontade de Deus. Porque quando eu faço meu pedido e eu compreendo, eu chego a entender que o meu pedido é a mesma coisa que Jesus quer, com certeza nada pode me impedir. Nada pode me impedir. E é isso que me anima, porque nós temos que repensar muitos dos nossos pedidos. Diariamente nós temos que repensar.
Porque a gente pede muito e a gente tem que aprender a repensar os nossos pedidos. Por quê? Porque eu costumo dizer que Jesus tem 3 formas de responder a toda oração. Ele nunca deixa a oração sem resposta. Você fala assim, mas eu não tenho resposta da minha oração. Não, Jesus sempre responde a oração. Às vezes a gente que não quer escutar a resposta que ele deu. Jesus sempre dá 3 respostas para a nossa oração. A primeira dela é não. Jesus também diz não. Pai também diz não, mãe diz não, porque sabe o que é melhor para a gente. Então Jesus também diz, às vezes o Senhor pega na tua oração e diz não. Por quê? Porque Jesus, você não quer a mesma coisa, vocês não querem a mesma coisa, então Jesus diz não. Por quê? Porque às vezes você precisa descobrir, às vezes você está pedindo algo para Deus, e se você ler um pouco mais a Bíblia, se você procurar um aconselhamento, se você orar mais um pouco, você vai ouvir a resposta claramente do Senhor dizendo, não, isso não é para você. Eu não quero isso para a sua vida. Não é para você fazer isso. E aí, meu querido, se você já ouviu isso de Deus, é melhor você desistir, porque você está realmente batendo prego, como é que é? Esqueci o nome da expressão. Eu tenho esse negócio, esqueci o nome da expressão. Exatamente, você está batendo prego na barra de sabão. Obrigado, querido, obrigado. Lá na igreja sempre tem alguém que faz isso. Graças a Deus que apareceu o irmão para me abençoar aqui também. Aleluia. Jesus muitas vezes diz não, e você continua insistindo naquele negócio. Está insistindo. Está parecendo um casal que a gente acompanhou um tempo. Começaram a namorar, com 6 meses de namoro, porque assim, eu não sei o pastor como é que é aqui, mas eu tenho um negócio lá na igreja, já falei para os irmãos solteiros. 6 meses de namoro, pode vir no gabinete que eu digo para você se é para casar ou não. Com 6, porque eu casei depois de 6 meses, estou casado há 20 anos. Aí o que acontece? Aí 6 meses de namoro eu cheguei na pessoa e falei assim, olha, esse namoro aí não é de Deus não. Mas como que não pode terminar esse namoro, que vocês não vão casar, vocês vão ficar se enrolando. Não é de Deus isso aí. Aí, irmão, ficaram namorando, quantos anos eles ficaram namorando mais, amor? 6, 5, ficaram namorando mais 5 anos. E aí 5 anos perdidos, porque realmente depois de 5 anos terminou o namoro. Aí o rapaz, que eu tinha falado isso para ele 5 anos atrás, tinha uma amiga, que ele tinha essa amiga há 6 anos, ele se apaixonou pela amiga e casou em 1 ano. Casou assim, tá super feliz, morando lá na Samambaia, foi até fazer crepe um dia desse lá na casa dele. Se ele tivesse ouvido a instrução de Deus, estava casado há 6 anos. Estava desfrutando do casamento há 6 anos já. E perdeu 5 anos da vida dele. E a outra lá, coitada, perdeu mais 5 anos. Então às vezes você tem que escutar. Quando o Senhor diz não, para de lutar contra Deus. Ele já disse não. A segunda resposta que o Senhor pode dizer, muitas vezes para você, é assim, agora não. Porque Ele diz, agora não, não é o tempo. Não é para ser agora. Pode até ser lá na frente, mas não agora. Senhor, eu quero tanto ser, Senhor Jesus Cristo. Eu queria tanto cantar igual as meninas que cantam aqui, Senhor. Me abençoa, Jesus. Eu quero agora. E o Senhor diz, não, agora não. Primeiro, vamos preparar seu coração, para você não subir lá e falar besteira, para você não achar que agora virou a estrelinha, que todo mundo tem que escutar você, porque você canta melhor, isso e aquilo outro. Então, às vezes, o Senhor diz, agora não, você não está pronto. E a terceira resposta que o Senhor diz é sim. Como Ele disse para o leproso, sim, eu e você queremos a mesma coisa. E essa é a resposta que a gente ama. Essa é a resposta que a gente ama, e essa é a resposta que a gente busca quando a gente apresenta os nossos pedidos. E se esse é o caso, entenda, se Jesus disse sim, não importa a dificuldade que você está enfrentando agora, não importa o desafio, não importa o que está acontecendo para tentar arrancar, destruir teu sonho, teu pedido, se o Senhor disse sim, e você tem essa certeza no seu coração que o Senhor disse sim para o teu pedido, vai acontecer. Não adianta. Quem pode impedir Deus de fazer o que Ele quer? Se Ele disse sim para você, vai acontecer. Entenda. Agora nós só precisamos ter o discernimento de saber se o Senhor disse sim mesmo, se Ele disse agora não, ou se Ele disse não. Para não ficarmos crentes frustrados. Aquele crente que vai aí faz, não sei como é que é aqui, se a campanha tem duração tantas semanas, como é que é, mas tem lugar que a campanha é 7 semanas, aí o crente faz a oração de 7 semanas, ele está lá em cima. Terminou as 7 semanas, aí Jesus disse agora não, ou disse não para ele, pronto, aí ele desvia. Porque para ele só serve sim. E a gente tem que entender, nós temos que nos render à vontade de Deus. Mas quando o Senhor diz sim, confia. Que não importa. Eu lembro de um testemunho, se eu não me engano, John Wesley, ele tinha 5 amigos que ele queria que se convertessem ao Senhor. E a história conta que ele orou por esses amigos durante mais de 30 anos. E aí, 4 deles se converteram enquanto ele estava vivo, e 1 não se converteu. E aí você pode achar assim, poxa, se o Senhor disse sim para ele, não cumpriu a promessa,
E a história conta que quando foi no sepultamento dele, o amigo dele se converteu. Se o Senhor disse sim, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, mas Ele vai cumprir, então confia nisso. O Senhor disse sim, Ele vai cumprir. Por isso que a Bíblia diz, versículo 42, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Isso alegra o meu coração, porque quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, nada pode impedir o agir do Senhor. Nada pode impedir. Foi o pedido que o leproso fez. Jesus foi até a ele, Jesus compadeceu dele, ele se rendeu diante do Senhor, e quando ele se rendeu, então ele recebeu uma intervenção sobrenatural de Jesus. Eu creio nisso. Tem gente que não crê mais hoje que Jesus pode fazer milagre, mas eu creio. Eu creio que Ele pode fazer milagre. E a gente vive milagres. A gente consegue ver os milagres do Senhor nas nossas vidas. Você pode ver os milagres do Senhor. Quando você estiver rendido à vontade de Deus, você vai ver o Senhor fazendo milagres na sua vida. Milagres grandes e extraordinários e milagres pequenininhos. Você vai ver o Senhor fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que nós orássemos nesse momento. Queria que nós orássemos para que possamos ter essa sensibilidade de estarmos alinhados à vontade de Deus e continuarmos crendo que quando nós estamos realmente orando aquilo que é a vontade de Deus, nada pode impedir o agir do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo testemunho que ficou registrado aqui no livro de Marcos. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, como é linda a Tua palavra, que nos ensina, que nos inspira, que nos faz, Senhor, conhecer a Tua vontade. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo testemunho desse leproso que se rendeu. Às vezes ele poderia não ter entendido antes, Deus, por que eu sou leproso? Por que eu estou sofrendo disso? Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. E um dia ele se chegou ao Senhor e se rendeu diante do Senhor, rendeu a sua vontade, o seu desejo diante do Senhor. Nós queremos render a nossa vontade diante do Senhor, como Ele fez. Nós temos pedidos como Ele teve pedidos. Como Ele pediu ao Senhor, nós estamos pedindo, nós apresentamos os nossos pedidos ao Senhor, mas nós queremos estar rendidos, porque nós sabemos que se o Senhor quiser, nada pode impedir o Teu agir. E naquele dia, Senhor, naquele dia, Ele descobriu que aquilo tudo que ele estava passando era para glorificar o Teu nome. Aquele dia ele conseguiu entender, ó Deus, que tudo que ele estava passando é porque hoje eu e meus irmãos podemos entender que o Senhor é aquele que opera milagres, que quando nós estamos rendidos diante do Senhor, quando nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor, sendo linda e o Teu poder sendo supremo, maravilhoso, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser, o Senhor pode operar no milagre que o Senhor quiser, como foi orado, Senhor. Eu concordo com a oração, ó Deus, da pastora orada aqui dos nossos irmãos. Eu peço ao Senhor nessa noite que os pedidos que estão alinhados à Tua vontade, que o Senhor possa continuar gerando fé nos meus irmãos, para que eles não desistam, para que eles não fraquejem na caminhada, para que eles continuem orando, para que eles continuem persistindo, sabendo, ó Deus, que aquele que pede vai ser atendido. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, porque eu creio que essa é a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda para que possamos receber mais do Senhor, vitórias e vitórias alinhadas à Tua vontade, Jesus. Amém.